Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando Wesley. Vamos falar de um quadrinho europeu dessa vez. Sai um pouco do sistema norte-americano. Como eu falei, se eu não me engano, foi em um vídeo de tag, eu acredito que você deve ler, ou deva ler de tudo um pouco. Eu, quando pequeno, eu consegui ler os quadrinhos de herói, Turma da Mônica, fui passando para os quadrinhos europeus, e é o mesmo que a pessoa deve fazer com filmes, séries. Quanto mais você aprender, melhor. O grande problema é o dinheiro. E, por favor, também evitem sair de casa. De novo, mais conselho. Voltando ao tema. E eu vou falar de um quadrinho que é do Milo Manara, e vamos comentar os 100 anos do Fellini. O Fellini é um diretor italiano que ele teve mostras esse ano, se eu não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós teríamos uma no DF também. Só que deve estar online, mas online não é a mesma coisa, se bem que nesse momento você deve ver também online. Infelizmente foi barrada. São filmes que eu gostaria muito de ver na tela grande, mas não vai dar. Nós vamos falar, pelo menos por enquanto. Viagem a Tulum, essa é a número 1, capa do Milo Manara. Essa contracapa, essa personagem aparece bastante no quadrinho. O Marcello Mastroianni, que seria o alter ego do Fellini, assim como... Só um instante. Essa é a número 3. A 2, essa morena que aparece bastante no quadrinho. A contracapa. E a número 3, o Marcello Mastroianni com essa repórter loira. E esse corvo que vai aparecer na revista. Vamos deixar a 1 para que vocês tenham uma ideia. A 3. É a 1. Antes, uma introdução de quem são esses dois artistas. O Milo Manara é um cara que desenha na Itália, é um cara que ele é chamado até para a Playboy americana, ele faz diversos personagens também para os Estados Unidos. A Marvel contratou num certo período para fazer capas, posters da Gamora, da Viúva Negra, do Milo Manara. Ele fez aquela Mulher-Aranha muito polêmica que o pessoal pegou na época. Poxa, mas o Milo Manara faz isso, não sei o quê. E ele é um cara que ele realmente abusa da sexualidade, do sex appeal. Em algumas histórias dele, bastante aliás, tem sexo, orgia, sadomasoquismo e outros ismos. E ele também é chamado para fazer aquele pôster da Rey do Star Wars, aquela morena lá do Star Wars, da nova trilogia do Star Wars. E ele cria obras como Os Borges, junto com Alejandro Jodorowsky, acho que é Jodorowsky a pronúncia. Ele faz Clique, aquele quadrinho que depois... A Máquina do Prazer, se eu não me engano, que é o título. Depois ele vai fazer esse quadrinho depois adaptado para filmes. Ele também tem a Gullivera. Enfim, o Milo Manara tem uma extensão de quadrinhos. É, sem sombra de dúvida, um dos 10 desenhistas que mais sabem desenhar mulheres sexy ou mulheres bonitas. Já o Federico Fellini talvez seja o diretor italiano mais conhecido. O Federico Fellini infelizmente eu não tenho obras aqui do Milo Manara, pois são quadrinhos mais complicados de serem comprados. O Federico Fellini é um cara que a primeira fase dele, ele mostra a tristeza do italiano, o italiano quando ele está saindo da Segunda Guerra, a dificuldade que tinha no país. Ele vem de um movimento chamado neorrealista italiano. Aí mostra as pessoas na extrema pobreza, dificuldade, algumas pessoas trapaceando, pois era o que restava na Segunda Guerra. Você também vê prostituição, enfim. Já a segunda fase do Fellini é uma fase onde ele já descobre as drogas. Ele teve uma influência muito grande de drogas na obra dele, dá para você perceber isso. É um cara já do surrealismo. É um cara que você vê bastante coisas grotescas. Ele também gostava do grotesco. Só que ele não era um cara bom de bilheteria. Os filmes dele pagavam, mas não eram grandes bilheterias. Você vai ver influência nele em diretores como Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola, o Tim Burton, entre inúmeros diretores.
Você vai ver o Fellini em um filme chamado A Estrada da Vida. É um filme que ele fez com a esposa dele no período, a Giulietta Massina. Ela é vendida para esse Brutamontes. Ele a explora muito, que ele faz um circo itinerante. Esse circo itinerante explora muito essa moça. Depois o Fellini vai fazer Noites de Cabiria. Noites de Cabiria, também com a esposa, a Giulietta Massina. Ela é uma prostituta, muito ingênua. Ela sonha que um dia vai encontrar um príncipe encantado. Só que ela é extremamente enrolada pelo pessoal. Depois, mais no futuro, o Fellini vai fazer o Amarcord. É um filme que ganha... Aliás, esses dois filmes ganham o Oscar de filme estrangeiro. Tanto Noites de Cabiria, ou A Estrada da Vida, e Noites de Cabiria. Já o Amarcord, ele é lançado nos Estados Unidos pelo Roger Corman. Tem gente que não sabe disso. O Roger Corman que distribuiu mundialmente esse filme. Ele é um filme que, na época, eles preferiram colocar o Fellini como indicado ao Oscar de diretor do que o Spielberg pelo Tubarão. Eles conseguiram barrar o Spielberg no período. Já na fase final do Fellini, que é uma fase um pouco mais fraca, mais interessante, a Cidade das Mulheres, que é o personagem que vai estar nesse quadrinho, Viagem a Tulum. Cidade das Mulheres, o personagem do Marcello Mastroianni. E o Ginger e Fred, que será uma homenagem do Fellini. Eu já acho esse aqui melhor do que o Cidade das Mulheres. Cidade das Mulheres era para ser o clássico do Fellini dos anos 80. Infelizmente ele pesou um pouco a mão nesse filme. O Ginger e Fred é uma homenagem ao Fred Astaire, a Ginger Rogers. Você vai ver citações ao Woody Allen, ao Kojak, do Telly Savalas, enfim. O Viagem ao Tulum, ele é o seguinte. Viagem a Tulum é um roteiro do Fellini que ele nunca conseguiu filmar. Só que lá nos anos final dos anos 70 e início dos anos 80, ele vai ficando amigo do Milo Manara. Milo Manara, ele chegou a fazer pôsteres do Fellini para seus filmes. Se você não viu Entrevista, ou Intervista, como é conhecido também na Itália, como é que é o nome desse último, meu Deus? A Voz da Lua, Ela Nave Vá, são pôsteres do Milo Manara. E o Fellini, ele era um cara apaixonado pelos quadrinhos norte-americanos. Ele gostava do Flash Gordon, do Mandrake. Mandrake era o personagem favorito dele. O Mandrake, ele vai ser homenageado no filme Entrevista. O Flash Gordon, aquele de 1980, lá do Dino de Laurentiis, o Dino de Laurentiis queria para a direção o Fellini e o Arnold Schwarzenegger para o papel central do Flash Gordon. Por vários e vários motivos não deu certo, enfim. E o Fellini era muito fã dos quadrinhos da Marvel também. Ele gostava muito de Stan Lee. Nos anos 70, o Fellini, ele vai na editora da Marvel conhecer a Marvel, ele fica maravilhado. Mas enfim, o Viagem ao Tulum é o seguinte. É um roteiro do Fellini que nunca foi filmado. Ele achava que era um roteiro impossível de ser filmado, que não haveria verba, a equipe técnica sairia muito cara. É uma viagem que ele mostra não inconsciente do Fellini, estão todos os seus filmes não finalizados. São aviões, navios, barcos que estão lá no inconsciente dele, estão num mar muito profundo. E esses repórteres vão na Cinecittà. Cinecittà seria uma Warner da Itália, uma espécie de Universal. E eles vão entrando nos filmes do Fellini, eles vão vendo vários filmes do Fellini, isso tudo no traço do Milo Manara, o roteiro também é do Milo Manara. Só que o Fellini, eles conseguem entrar nessa visualização do Fellini, eles entram literalmente no sonho do Fellini, e o Fellini, ele acorda, ele desperta, ele estava numa espécie de sono eterno, e ele vai contratar o Sponari. Sponari é o personagem, como eu falei, do Cidade das Mulheres. Ele vai marcar uma comitiva com o pessoal da imprensa, com o pessoal do cinema, e ele fala que vai fazer um novo filme, só que ninguém sabe que filme é esse, do que se trata. É um quadrinho que eu acredito que não são todos que vão gostar, pois ele é uma experiência, que o Fellini, ele era um cara que usava drogas, aí dá para perceber que isso aqui ele viajou bastante. A primeira e a segunda parte da história, que é o volume 1 e o volume 2, são excepcionais. Já o terceiro volume, ele cai bastante, dá para ver que eles não souberam concluir, e até porque quem vê os filmes do Fellini não tem bem um final. Ele falava que não gostava de colocar o The End em seus filmes.
Milo Manara, uma amiga minha, falou uma vez que ele também é fraco de roteiro. Os quadrinhos do Milo Manara parecem um pouco filme do Cine Privé. Quem já viu o Cine Privé, e eu não estou depreciando não, mas porque realmente é verdade. As personagens vão se levando, quando você percebe elas já estão sem a roupa, já estão transando. É meio... Só que como ele é um cara que ele tem um traço muito bonito, seus desenhos não são grotescos, não são apelativos, o Milo Manara ele consegue muito fazer isso. E é um quadrinho que nunca foi republicado no Brasil. No Brasil você vai encontrar pela editora Globo. Eu comprei essa edição há muitos anos no Mercado Livre. Aqui no DF era muito difícil colecionar a editora Globo. Não era em todos os sebos que você encontrava. Ou até mesmo em lojas. Se eu não me engano, nas bancas, a Globo sempre foi ruim de distribuição no DF. Você encontrava bastante. A editora abriu. A Globo já não era tão fácil. E nesse quadrinho vai citar também um famoso filme não concluído do Federico Fellini, A Viagem de Guido Mastroni. Se eu não me engano é um negócio assim. Foi uma ideia que o Fellini teve. As pessoas estão num avião, por algum motivo esse avião cai em certo local, e as pessoas percebem que há uma coisa muito estranha nesse local. Quando elas se dão conta, elas estão mortas. Elas percebem que esse avião caiu, que elas foram para o inferno, tal, não sei o quê. E o Fellini teve muitos pesadelos durante a produção desse filme. Ele faria com Dindi Laurentiis. Dindi Laurentiis ameaçou processá-lo no período, porque e olha que eles eram amigos, porque ele já tinha gasto muito dinheiro, muita pré-produção. Depois eles tentaram jogar o projeto para o Alberto Grimaldi, que é o produtor lá dos filmes do Sergio Leone, aquela saga do Punhado de Dólares do Clint Eastwood, enfim. Só que não deu certo. Nesse filme, nesse quadrinho, aliás, dá para perceber que todas as ideias que não deram certo do Fellini estão nesse quadrinho. Em certo momento você vai vendo que não tem para onde ir. Poxa, o que esses caras pretendem? Só que o quadrinho é tão bem desenhado que você quase esquece esse detalhe. E chega na terceira parte, eles vão numa tribo, esqueci o nome dessa tribo, que seria tipo os Incas, os Maias. Eles seriam tipo a origem do universo, como é que surgiu o homem, não sei o que, de onde vem a humanidade, enfim. É um quadrinho bom? Claro que é um quadrinho bom. Wesley, ele é clássico? De um certo modo, sim. Ele poderia ser mais clássico? Sim, poderia ser mais clássico. Se eu não me engano, ele tem até uma continuação. Acho que o Fellini fez antes da sua morte, claro, né, que ele morre em 93. O Fellini, acho que essa continuação do Viagem a Tulu nunca foi publicada no Brasil. Eu acho que ele nem chegou a concluir, porque ele morreu, ele teve derrame, se eu não estou errado. No mesmo ano que o Fellini morreu o Vincent Price, o River Phoenix, enfim. Mas eu falo para vocês, é uma experiência? Claro que é uma experiência, você deve ler, eu recomendo bastante para vocês. Não adianta eu fazer aqui um vídeo muito longo, pois é um quadrinho muito diferente, é um ritmo muito diferente, mas quem é leitor vai ler de tudo, por exemplo. E também eu quero mostrar para vocês a importância que o quadrinho e o cinema têm na vida das pessoas. Nós comentamos um vídeo muito antigo do Reavaliando, do Richard Donner, que ele fez o Mundo Bizarro, vou deixar o link para vocês, Super-Homem Mundo Bizarro, Super-Homem, o Último Filho de Krypton. Eu recomendo bastante vocês lerem essas sagas do Richard Donner para o Super-Homem, pois você vai ver as influências do Richard Donner também nesses quadrinhos. Eu recomendo bastante para vocês. E vamos folhear, a revista é enorme, ela é um formato americano enorme. O editor italiano falando da importância do Fellini. O crédito da revista. Você pode ver imagens do Milo Manara, aqui já são desenhos do Milo Manara, storyboard do período, o Fellini filmando, obviamente. O Fellini cita o Spielberg e o Lucas, o Marcello Mastroianni, espero que vocês possam ver. Esse desenho já é do Fellini. Esse é o filme A Doce Vida, ou Dolce Vita para algumas pessoas. A Voz da Lua, que seria o último filme do Fellini. Esses repórteres, vou tirar essas revistas para que vocês possam ver. Isso, ficou bom agora. Eles estão entrando na Cinecittà. Na Cinecittà, eles estão vendo filmes como... É como se o cinema sempre vivesse no estúdio. Ela Nave Va. Quem mais, meu Deus? 8,5 do Fellini. Cidade das Mulheres, espero que vocês possam ver. Quem mais nós podemos ver? A Tentação do Senhor Antônio. Essa moça, ela está
naquelas placas de propaganda, ela sai da placa e quer transar com esse homem, é uma moça gigante, é uma história bem interessante do Fellini, é uma comédia. Satiricon do Fellini, A Estrada da Vida, se eu não me engano, esse Senhor da Noite de Cabiria. Tem uma menina aqui que é do filme, do livro do Edgar Allan Poe, Não Aposte Sua Cabeça com o Diabo, isso. Não Aposte Sua Cabeça com o Diabo, que ela está no filme Histórias Extraordinárias, ela é homenageada porque ela surgiu primeiro no Operação Parazuna, que é Mata Bebê Mata, do Mário Bava. Espero que vocês possam ver. E aqui eles vão encontrar o Fellini. Vocês podem ver o Fellini está dormindo, o Fellini está cochilando, só que aí eles acordam. Aqui está o cemitério das ideias do Fellini, que eu acho que deve ser o cemitério de todo o artista, né? Várias ideias devem ficar no inconsciente do artista. Não é tudo que dá para fazer, infelizmente. Não é tudo. Muita coisa fica incompleta. O Fellini trabalhando com o personagem do Marcello Mastroianni. Essa é a número 1. E os desenhos lembram um pouco o George Pérez. Não sei se o Pérez... Não sei se ele tem influência do Milo Manara. E o Milo Manara é famoso nos Estados Unidos. Aqui você vai ver o Moebius. O Moebius também, o famoso desenhista, está nessa... Alejandro Jodorowsky é um cara super diretor, mas é um cara que uma vez ele meteu o pau nos Estados Unidos, meteu o pau no Stan Lee. Não sei se agora ele tem essa opinião, mas enfim, um período que eu li uma reportagem dele. Marcello Mastroianni, essa morena que anda o tempo todo com esse corvo, por algum motivo. Até a 2, gente, é uma história muito boa. É na 3 que eles vão perdendo o fio da meada. Realmente na 3... Eu não vou mostrar todos também para que não perca a graça você encontrar em sebo. Infelizmente, quando ela for... aqui eu não vou mostrar porque a mulher está pelada. Vou mostrar. Porque tem a censura, né? Tem a censura. Eu sei que é Milo Manara. Sim. O Marcello Mastroianni de Mandrake. O pôster do filme Entrevista, do Milo Manara. É o pôster do Milo Manara. Infelizmente, quando essa revista for relançada, eles vão lançar num preço obviamente muito caro. Alguns canais lançam caro esses quadrinhos, não deveria ser, eu considero isso erradíssimo. Uma pose de uma mulher, né, não é coisa tão demais isso aqui. Esse corvo atacando as pessoas por algum motivo, realmente a 3 é que ficou a desejar. E uma foto do Milo Manara com o Fellini. Gente, é isso. E antes de acabar esse vídeo, quem tiver opção, veja esse Estrada da Vida. Há um documentário excelente falando do Anthony Quinn, que é o ator principal, junto com o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger falando da importância do Anthony Quinn para a cultura em geral. Por favor, vejam. E vamos deixar aqui o Viagem a Tulum. Vou deixar só um, porque ela é grande. A 2 e a 3 eu vou ficar segurando. Gente, muito obrigado. Espero que vocês compartilhem e divulguem esse trabalho do Reavaliando. Por favor, compartilhem, divulguem, aquele joinha, sugestões de todos. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.